Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Nós estamos de volta para mais um tempo juntos de leitura, de estudo da bendita Palavra de Deus, aqui no programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu peço que você pegue aí a sua Bíblia rapidamente e, junto conosco, possa ler e estudar a Palavra do Senhor. Nós vamos continuar o capítulo 4, iniciamos aqui o nosso estudo, lembrando que Jesus havia começado o seu ministério. E agora então, no capítulo 4, vamos ler a partir do verso 18 até o verso 22, um momento marcante também do início do ministério de Jesus. Diz assim o texto a partir do verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Esse é um momento marcante no início do ministério de Jesus, em que ele começa a chamar alguns de seus discípulos. Naquele tempo de Jerusalém, naquela época, no povo de Israel, era comum que alguns jovens, após o seu momento de instrução, de estudo, ali por volta dos 14, 15, 16 anos, quando já tinham terminado seus estudos formais, era comum que aqueles que eram mais propensos ao estudo e que eram promissores no estudo, buscassem mestres para ser por eles instruídos e seguir seus estudos na lei, na Torá, no conhecimento da lei daquela época e no estudo da língua hebraica. Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que ele estudou com o famoso mestre Gamaliel. Paulo registra isso lá no livro de Atos. Mas aqui nós temos algo um pouco diferente e um tanto incomum. Jesus chama seus discípulos. Ele chama seus discípulos e algo mais extraordinário e mais incomum ainda é que ele chama pessoas simples. Ele chama pessoas que já estavam se preparando para a sua profissão, aqueles que faziam seu estudo básico e que não desejavam continuar seus estudos, eles logo aprendiam uma profissão, geralmente a profissão de seu pai. Eles seguiam os caminhos geralmente de seus pais. E aqui nós vemos que Jesus encontra jovens que estavam já aprendendo o seu ofício, aprendendo a sua ocupação. Nós vemos que ele encontra pescadores. Pescadores naquela época não eram só pessoas muito simples, muito humildes, mas eles eram também, de certa forma, pessoas que eram meio marginalizadas, pessoas que estavam um pouco à margem da sociedade, porque o ofício de pescador não era um ofício de prestígio. Mas aqui Jesus vê o potencial. Eu fico me lembrando de quando Samuel, como é registrado no livro de Samuel, foi ungir o rei Davi. E Jessé, o pai de Davi, mandou chamar aqueles seus filhos que eram mais valorosos, mais vistosos, mais bonitos, talvez candidatos naturais a serem reis em Israel, bem altos e fortes e parrudos. Mas Deus diz a Samuel: não olhes para a sua aparência, porque Deus vê o coração. Deus tinha escolhido Davi, que era pequeno, franzino, pastor de ovelhas, que era uma das ocupações mais simples em Israel.
desprezado por seus irmãos. Davi sequer tinha sido convidado para o almoço ali, mas aquela era a pessoa que Deus queria. Era especial para Deus. Era especial porque Deus havia preparado e chamado. E aqui nós vemos que Jesus está chamando homens simples, de profissões simples, homens rústicos, para fazerem parte de seu ministério de transformação, de seu ministério de chamar pessoas para Deus. E outra coisa interessante é que nós vemos aqui que ele chamou esses dois irmãos que estavam junto ao mar. Eles estavam trabalhando. Simão, que é Pedro, e André, seu irmão, estavam lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. Outra coisa que nos chama a atenção aqui é que Jesus não chamou desocupados. Jesus não chamou pessoas que estavam apenas sem fazer nada, mas pessoas que já estavam trabalhando. Isso nos faz lembrar que Jesus nos chama exatamente quando nós estamos ocupados e trabalhando. Nunca podemos pensar, eu estou ocupado demais, ou eu já tenho algo para fazer, eu tenho tantas coisas para fazer e Deus quer que eu faça outra coisa. Isso nos chama a atenção, porque Jesus não chamou desocupados. Ele chamou pessoas que estavam trabalhando. Ele queria apenas usar a força, o talento, o que essas pessoas tinham para o seu propósito. É fato que Jesus não chama pessoas que estão desocupadas. E se Jesus está chamando você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, não dê essa desculpa. Eu estou ocupado demais, eu não tenho tempo, eu já tenho tantas coisas para fazer, porque Deus quer que você faça. E se preciso for, que você deixe aquilo que você está fazendo para fazer aquilo que Deus quer, que é certamente algo muito mais importante. Jesus então, no verso 19, convida esses homens. Diz assim o texto: vinde após mim. Literalmente, sigam-me, é o que Jesus disse, e eu vos farei pescadores de homens. Algo interessante também que vemos nesse texto é que Jesus irá aproveitar aquilo que eles já fazem. E Jesus irá aproveitar aquilo que eles já estão acostumados a fazer. Veja que ele convida esses homens para serem pescadores, mas não pescadores de peixes mais, mas pescadores de homens. Jesus queria usar aquele ofício daqueles homens em proveito do trabalho, da obra do próprio Deus. Isso nos faz pensar que Deus pode nos usar e pode usar a minha vida e a sua vida exatamente onde estamos, com a nossa profissão, exatamente na posição em que estamos, no nosso local de trabalho ou na nossa vizinhança. Ele pode nos usar exatamente como somos. Algumas pessoas têm esse pensamento incorreto, vamos chamar assim, de que apenas aqueles que se preparam especificamente para ser um pastor, ou ser um missionário, ou para ser alguém que trabalha na igreja, são só essas pessoas que Deus pode usar. Mas de maneira alguma, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, Deus quer usar você, e Ele quer usar você não somente no contexto da igreja, no dia de domingo, mas Ele quer usar você no dia a dia. Ele quer usar você onde você está, no seu trabalho, na sua empresa, na sua sala de aula, exatamente como você é, com a profissão que você tem, ou no hospital. Ele quer usar a sua vida, e Ele pode usar a sua vida. Com certeza, você pode ser usado para Deus, para trazer uma palavra de bênção para uma pessoa. Com certeza, Deus pode usar a sua vida para fazer uma oração por alguém. Com certeza, você pode falar de Jesus e do Evangelho de Jesus, do amor de Deus, exatamente no contexto em que você está. Você tem sim uma mensagem, você tem sim algo de bom para oferecer. E é isso que Jesus queria que esses homens entendessem. Ele iria chamá-los para, a partir da sua própria experiência de vida, poder usar suas vidas para o ministério, para o Evangelho, para levar a mensagem de Jesus. Esses homens agora seriam pescadores de homens.
Passando adiante, diz o verso 21, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. Esse último versículo aqui da nossa passagem de hoje nos chama a atenção para algo também importante quando pensamos naquilo que Deus quer para a nossa vida, naquilo que Jesus quer para você e para mim. Esses jovens, quando foram chamados, deixaram tudo para trás. Eles entenderam que o que Jesus estava pedindo, que aquilo que Jesus queria para suas vidas, era mais importante. E eles então deixam tudo, deixam seu pai, deixam as redes, deixam tudo para trás. Isso é algo importante para que você pense, para que eu pense. Muitas vezes nós seremos chamados sim a deixar tudo de lado, a deixar aquilo que nós achamos que é importante para fazer aquilo que Deus quer, o que é certamente muito mais importante. Hoje nós vimos esse momento marcante e crucial do início do ministério de Jesus e no nosso próximo programa iremos fechar esse capítulo 4, ainda falando desse começo do ministério de Jesus. E até lá, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.